Olá pessoal, vou falar aqui agora umas respostas sobre esses últimos vídeos que eu tenho feito. E a primeira é sobre a questão daquele vídeo dos números de Grabovoi, né? Me perguntaram porque eu disse que não se pode falar meia, né, naquela sequência numérica. Quem viu o vídeo entende o que eu estou falando. Um exemplo, né, que eu dei, 916, não se deve falar o meia, se deve falar 6, 916. Isso porque a palavra meia, nesse caso aí você mentalizando ou falando em voz alta a numeração, o código de Grabovoi, o universo ele não encontra resposta para a palavra meia na sequência numérica. Ele não reconhece. Então, se você falar um exemplo, né, 916, ele não vai reconhecer o meia como sendo 6. E aí você vai perder seu tempo, né, fazendo falando ou mentalizando a sequência numérica que contenha o número 6, se você falar a palavra meia. O universo não reconhece a palavra meia como sendo o número 6. Compreenderam? A outra questão é que também me perguntaram que uma vez eu falei de comprar objetos de brechó, né? Realmente, comprar objetos de brechó não é bom, energeticamente nem materialmente falando, para dizer a verdade. Porque materialmente falando, como todos sabem, eu acho, eu já trabalhei num hospital, que sempre eu gosto de ilustrar com alguma coisa, né? Eu trabalhava no hospital e certa vez tinha uma moça jovem lá de 17 anos internada na UTI e ninguém sabia o que ela tinha, né? Ela estava entre a vida e a morte na época até. Ela foi transferida para o Castelo de Manguinhos, né? A Fundação Instituto Oswaldo Cruz, né? Aqui no Rio de Janeiro, onde são fabricadas as vacinas e onde é tratado todos os casos assim, vamos dizer, bizarros que apareçam, são tratados lá pelos pesquisadores e cientistas que lá trabalham, no Instituto Oswaldo Cruz. E então, ela tinha sido transferida para lá, não sei nem qual foi o fim que ela levou, porque os médicos não descobriam a bactéria que ela tinha. A mãe dela se lembrou que ela ficou doente após usar uma blusa que ela comprou no brechó, e ela usou a blusa sem lavar, sem nada. E a única coisa que a mãe sabia era disso, o fato dela ter usado essa blusa sem lavar que ela comprou no brechó, né? E então, realmente, depois eu analisando, eu vi que era, né? Mas como eu não sabia, eu não tinha intimidade com a família, e quando eu fui ver, ela também já tinha sido transferida, né? Assim, muito mal mesmo, muito mal, para lá para ser internada, lá na Fundação Oswaldo Cruz. Porque o caso dela estava sendo um caso totalmente excepcional e suspeito. A bactéria, ninguém encontrava que bactéria era aquela e não era do hospital. E nesse caso, quando a mãe se lembrou que ela tinha usado uma blusa comprada no brechó, eu analisei e vi que era realmente. Então, materialmente, não se deve comprar objetos de brechó. E energeticamente também não, porque eles vêm impregnados, né? São impregnados de substâncias energéticas astrais, venenos astrais, normalmente vem. Porque quando a pessoa se livra, assim, vamos dizer, de um objeto, de um móvel, é porque ela já não quer mais, né? Aí, normalmente são pessoas que faleceram, as roupas, né? Faleceram há pouco tempo, aí dão para essas instituições, dão para brechó vender. Muitas igrejas e casas espíritas mantêm os brechós, né? Mas é que as pessoas não sabem também limpar. Então não limpam energeticamente também, aí complica. E quanto à questão dos móveis, o pior é aqueles são os de madeira, né? Os de madeira são terríveis, porque os de madeira eles ficam impregnados por anos a fio do antigo dono. Então, para se comprar, para se ter, para se ganhar um móvel de madeira, é muito difícil ter um móvel de madeira dado ou doado em casa. Você tem que fazer uma limpeza energética nele, né? E não é qualquer limpeza energética, não. Você tem que limpar mesmo, tá? Com substâncias que vão fazer com que aquelas lavas astrais que estão ali saiam, inclusive das roupas, né? Também quem compra roupa em brechó. Eu não estou dizendo para não comprar nada em brechó, né? Que até vai prejudicar o pessoal. Mas
compre e limpe energeticamente. Primeiro faça uma limpeza física com sabão, né? Se possível água sanitária, cloro ou então um sabão bem lavado. E depois faça a limpeza energética, pulverize, né, com aquela mistura que eu ensinei, que está em um dos meus vídeos, está também nos textos da minha página Terapeuta Holística. E faça uma borrifação, né, com aquela roupa ainda úmida e bote para secar ao sol, tá? Faça isso antes de usar, porque de certo essa bactéria que pegou essa menina lá, que estava internada no hospital onde eu estava trabalhando, foi uma bactéria que veio da roupa, tá? Eu tive ciência disso depois, a espiritualidade me falou. Então foi mesmo, então a gente tem que ter cuidado, né? Porque é o seguinte, o que que faz é você às vezes ter um móvel dentro de casa, assim, que comprou no brechó e não limpou e já levou direto para casa, ou ganhou de alguém, já enfiou na sala, já enfiou na cozinha, já enfiou no quarto, principalmente cama, né? Cama de casal, então, é terrível para ter energias negativas. Então, a cama de casal, ela tem que ser a de preferência de madeira comprada nova. As de ferro não são muito boas, energeticamente falando, porque as camas de casal de ferro, elas são de metal, e metal é frio. Então, não é bom para ter uma cama de casal, sendo usada por um casal, uma cama de ferro ou de alumínio. É bom uma cama de madeira, que é quente e nova, comprada nova, tá, pessoal? Comprada nova. E se for daquelas camas que tem aquele box embaixo, que abre e coloca cama box, né? Que tem aquele espaço reservado para alguma coisa que você tenha, algum objeto, ali tem que ser limpo periodicamente, porque muito bem limpo aquela caixa, tirar tudo de dentro, botar, colocar para tomar sol ou e borrifar, tá? Borrifar, limpar bastante e borrifar, certo? Então a cama, de preferência, de madeira, tá? Por questões energéticas também, tá? Então, quando você adquire um móvel, ganha e já leva para dentro de casa sem fazer asepsia energética nele, por conseguinte, futuramente, quando você sentir dor de cabeça, insônia, pesadelo, né, baixa autoestima, essas coisas assim, né, falta de concentração, padrões energéticos negativos, são todos oriundos dos venenos astrais desses objetos. Às vezes as pessoas não vê, mas quem vê, olha e sabe que é isso que acontece, né? Os padrões energéticos ficam ali grudados, principalmente se o móvel for de madeira, tá? Principalmente se aquela família que te doou era uma família que brigava muito, né? Se os familiares não se entendiam entre si, essas coisas todas fazem reflexo nesses objetos, né? Então não se deve levar logo para dentro de casa. Você tem que limpar muito bem limpo do lado de fora de casa e limpar os fluidos energéticos malignos, né? Para você colocar para usar, né? Cuidado também com colchões que você ganha também, né? Você tem que ver de quem foi o colchão, devido a doenças, né? Devido a energias negativas também, borrife ele com aquela mistura que eu ensinei, pode procurar na minha página, Sueli Freitas Terapeuta Holística, Sueli com Y, né? Procura na minha página do Facebook que vocês vão encontrar essa receita, que eu coloquei ela no dia 2 de novembro, até foi para a questão do finados, para você borrifar a casa, né? Na questão do finados, que muitos espíritos estão soltos, vêm à Terra pelos familiares que ainda ficam muito apegados a eles, e então, em vez de deixá-los em paz no mundo espiritual, as pessoas ficam ainda alimentando, né, aquele conceito que ele pode estar no cemitério ainda. Ali só está o corpo, né, se ainda estiver, normalmente nem está mais, porque ele está muito longe. O que se tem que se fazer nesse caso é fazer orações. E voltando ao assunto, dessas influências dos falecidos também, porque se for roupa ou objeto que foi de uma pessoa que recém faleceu, aí é que tem que ser limpa mesmo, pessoal. Vocês têm que ter cuidado, aí é que tem que ser limpo mesmo. Compreenderam? Então essa é a resposta que eu tinha para dar para vocês hoje, né? Na questão do mental também. Tudo que você pensar é mental, então tudo é energia, por isso eu penso dessa forma. Às vezes posso até ser um pouco rude na forma de falar, e as pessoas até acharem que eu sou arrogante, mas não, pessoal, é que eu quero o bem de vocês, então eu falo mesmo para esclarecer,
Não importa a quem vai doer, compreenderam? Então, por hoje é só, fiquem com Deus, obrigado.